Olá, hoje a gente vai conversar sobre uma metodologia ativa que tem o poder de, olha, transformar a dinâmica da sala de aula. Estou falando do brainstorming, ou, como a gente conhece bem aqui no Brasil, a famosa tempestade de ideias. E olha, esse nosso papo é pensado especialmente para quem está na linha de frente da educação básica, sabe? Para quem busca estratégias que funcionem de verdade no dia a dia. E pode acreditar, o brainstorming é uma ferramenta, nossa, muito poderosa para potencializar a aprendizagem. Acho que todo educador já se pegou pensando nisso, né? Como é que a gente faz para a sala de aula virar um lugar de mais criatividade, de mais colaboração? Como a gente sai daquela coisa do aluno só receber informação e passa para um ambiente onde as ideias, sabe, borbulham e todo mundo participa de verdade? Pois é, a resposta para essa pergunta pode estar numa técnica que é até simples, mas que tem um impacto gigante. A chave para destravar todo esse potencial criativo é justamente a tempestade de ideias. Então, para a gente entender isso direitinho, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver o que é o brainstorming de fato. Depois, quais os benefícios dessa metodologia. Daí a gente parte para um guia bem prático, mão na massa. Vamos ver também alguns exemplos e, no final, pensar em como inovar na prática. Vamos nessa? Beleza, então vamos começar pelo começo. O que é, afinal de contas, esse tal de brainstorming? O que ele tem de tão especial? Olha só, a definição é bem direta. Pensa assim, é um método para gerar um monte de ideias sobre um assunto de uma forma bem livre e coletiva. E a parte mais importante, o pulo do gato, é essa, sem julgamentos iniciais. A ideia aqui é justamente botar todo mundo para participar e estimular o pensamento criativo, sem amarra. E para isso funcionar, existem 4 pilares, 4 regrinhas de ouro. A primeira, o foco é na quantidade de ideias, não na qualidade, pelo menos não agora. A segunda, que é crucial, suspender o julgamento. Ninguém pode criticar a ideia do outro. Toda ideia é bem-vinda. Terceiro, tem que incentivar a turma a pensar fora da caixa, a ter ideias mais diferentes mesmo. E por último, uma ideia puxa a outra. A gente vai combinando e melhorando o que já foi dito. Tá, legal. Mas na prática, por que essa abordagem funciona tão bem na escola? Quais são os benefícios reais disso? Olha que interessante esse contraste. De um lado, a gente tem o ensino mais tradicional, né, onde o aluno está ali mais passivo, recebendo informação e sempre com aquele foco em achar a resposta certa. Aí do outro lado chega o brainstorming e vira esse jogo completamente. Ele chama para participação ativa, para exploração de um monte de possibilidades e o melhor, cria um ambiente seguro, sem medo de errar. E os ganhos para os estudantes são gigantescos. A gente está falando de desenvolver a criatividade, de ter um engajamento muito maior na aula, de fortalecer a aprendizagem em grupo. E isso vai muito além da prova, sabe? É sobre formar pessoas que sabem resolver problemas, que sabem colaborar. E como as ideias vêm deles, a chance de eles realmente aprenderem, lembrarem do conteúdo é muito maior. Isso dá um sentimento de poder, de empoderamento. E para quem está ensinando, também é uma mão na roda. Funciona como uma baita ferramenta de diagnóstico. Numa sessão dessas, a gente consegue sacar o que a turma já sabe, quais são os interesses, as dúvidas, e isso ajuda demais a planejar as aulas seguintes. Tudo isso parece ótimo, né? Mas a pergunta de 1 milhão é: como levar isso para a sala de aula? Então, vamos para um passo a passo bem simples e funcional. Hora de botar a mão na massa. O processo todo pode ser dividido em 6 passos bem claros. Primeiro, a gente define o tema ou o problema. Segundo, estabelece as regras do jogo, lembra? A principal, nada de julgamentos. O terceiro passo é a hora da mágica, gerar as ideias, deixar fluir. Depois, no quarto passo, a gente começa a organizar e entender melhor tudo que apareceu. O quinto é a hora de avaliar, agora sim, com um olhar mais crítico. E por fim, o sexto, escolher as melhores ideias e pensar em como colocar em prática. Nesse processo, os papéis ficam bem claros. O professor não é mais aquele que só expõe o conteúdo. Ele vira um facilitador, um mediador, alguém que orienta e garante que todo mundo participe. E os estudantes? Eles são os protagonistas. Eles que contribuem, que geram o máximo de ideias, que colaboram para avaliar o que foi construído em conjunto. Para a gente visualizar isso melhor, que tal ver como essa metodologia funciona em matérias diferentes? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos práticos. Vamos começar, por exemplo, com uma aula de história. Imagina a cena. O tema é Causas da Primeira Guerra Mundial. Em vez de uma aula só expositiva, a turma se divide em grupos. A missão? Levantar todas as causas que eles conseguirem imaginar. Depois, cada grupo apresenta o que pensou e a turma toda discute junto para identificar as mais importantes. Percebe? A aprendizagem vira uma descoberta, uma construção coletiva. Agora, vamos pular para um exemplo em ciências. Aqui o tema é um problema bem real, a poluição da água. O professor apresenta o desafio e,
Pronto, a turma começa a gerar ideias de soluções, tanto coisas que cada um pode fazer quanto ações coletivas. E o mais legal é que, a partir daí, eles podem discutir as propostas e até criar um plano de ação para a escola ou para o bairro. É o aprendizado saindo da sala de aula e impactando a vida real. Bom, estamos chegando na reta final. Vamos amarrar tudo que a gente conversou até aqui e pensar em como inovar de verdade na prática. Essa frase aqui resume tudo de forma perfeita. Uma ferramenta poderosa para promover uma aprendizagem mais significativa e desenvolver habilidades essenciais para o século XXI. É exatamente isso. Brainstorming não é só uma dinâmica legal, é um jeito de construir um aprendizado que faz mais sentido e que prepara os alunos para os desafios do mundo de hoje. No fim das contas, a teoria é ótima, mas a verdadeira transformação acontece na prática. Então, fica a reflexão. Em qual aula, em qual conteúdo, já seria possível aplicar uma primeira tempestade de ideias? Onde dá para começar a experimentar? Espero que essa nossa conversa tenha sido útil e principalmente inspiradora. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!